Olá, pessoal, dando continuidade à aula A235, né? A aula A236 é uma aula onde eu apresento o método para que vocês possam efetuar a medição da luminosidade de um ambiente, conforme estabelece a norma técnica NBR 15215, a sua parte 4 de 2005. Então, essa aula é o método, como efetuar a medição de luminosidade de um ambiente. Bom, como a nossa aula é medir a iluminância em ambientes interiores, vou apresentar o método proposto pela NBR 15215, parte 4 de 2005, e também um exemplo que eu vou trazer dessa aula para vocês. Bom, critérios para medição é muito importante. Qual o equipamento de medida da iluminância do ambiente após realizado um projeto luminotécnico? Utiliza-se um equipamento chamado luxímetro, que está mostrado aqui nessa figura. Então, esse equipamento luxímetro, ele é composto de um sensor, né, de luminosidade, um sensor conectado ao equipamento medidor. Né? O conjunto como um todo recebe o nome de luxímetro. Bom, então primeiro vocês têm que ter o equipamento conhecido como luxímetro. Segundo ponto para o critério é considerar o plano onde a tarefa será desenvolvida. Né? Se a tarefa vai ser desenvolvida em uma mesa, né, você não vai colocar o luxímetro no piso, você vai colocar o luxímetro na área de trabalho, na área em que a tarefa será executada. Segundo ponto, colocar o sensor do luxímetro em paralelo à superfície a qual você vai aferir a iluminância. Segundo ponto, evite sombras no sensor. Né? Aqui o sensor, você ficar numa posição que dá sombra, ele vai interferir a medição. Então, evite sombras. E para iniciar a medição, você deve expor essa fotocélula à luz aproximadamente 5 minutos antes da primeira medição. Então, antes de você fazer a primeira medição, deixa seu luxímetro ligado, né, no ambiente por 5 minutos, né, conforme estabelece a norma. Outro ponto importante, quando você não conhece a posição de trabalho, a norma sugere que você faça uma leitura com esse luxímetro a 75 centímetros do piso. Então, esses são os critérios de medição que vocês devem seguir, né, conforme a norma 15215, a parte 4, para que vocês consigam fazer uma aferição mais próxima da realidade. Bom, agora, geralmente o pessoal, na verdade, fica sem saber a quantidade de pontos a medir. Então, a quantidade de pontos para serem medidos, a gente aplica a fórmula da NBR 15215. É essa fórmulazinha aqui onde a gente encontra o valor de K, onde K é igual ao comprimento do ambiente vezes a largura do ambiente que você está medindo, dividido por HM, onde HM, eu vou mostrar aqui nessa figura, é a altura vertical da superfície do solo e o topo da janela, tá? Multiplicado por C mais L. Quando você localiza o fator K, você consulta a tabela da 15215, que é essa tabela aqui. Se o K for menor do que 1, você vai medir no ambiente 9 pontos. Vai extrair a medição em 9 pontos. Se o K for menor ou igual a 1, o K maior ou igual a 1, menor do que 2, ele tiver entre 1 e 2, você vai medir 16 pontos.
Se o K for maior ou igual a 2 e menor do que 3, 25 pontos de aferição. Se o K for maior ou igual a 3, 36 pontos. Pois bem, vamos agora observar nessa plantinha aqui, onde imagina que eu tenho a superfície de trabalho, está aqui ó, a superfície de trabalho. O HM o que é o HM? É a altura entre a superfície de trabalho e o topo da janela. Então, a janela está aqui, ó, o topo da janela está aqui. Esse é o HM. Aí tem uma recomendação que é o seguinte, quando o peitoral da janela estiver mais de 1 metro acima do plano de trabalho, deve-se adotar a distância HM', que é essa distância aqui, não é? Então, quando a distância HM for superior a 1 metro, você vai usar HM', que é a distância da superfície de trabalho até a parte inferior da janela, aqui, ok? Isso é importante. Adotar sempre HM', sempre que HM for maior do que 1, não é? Então, aqui é o peitoral da janela e aqui é a superfície de trabalho. Então, para entender o que é esse HM, da superfície de trabalho até o topo peitoral da janela. Se for maior do que 1 metro, adote HM', ok? Que é a altura até o peitoral inferior da janela. Bom, agora já tem uma quantidade de pontos, aí você vai pegar o seu ambiente, dividir o ambiente em uma malha, né? Dividir o ambiente em áreas iguais, próximas a um quadrado. Então, você vai dividir em áreas iguais, próximas ao quadrado. Recomenda-se montar essa malha distanciando as medições sempre 0,5 metro das paredes, né? 0,5 metros da parede. E faz a definição da malha, que são os pontos de medição. D1 e D2, que é a largura da malha, procurar fazer com que D1 seja igual a D2, tá? O mais próximo possível, tá, pessoal, de um quadrado. Então, deve-se planejar a malha, né? Para a medição, você vai medir sempre no centro do quadradinho, olha, no centro do quadradinho, no centro do quadradinho. Né? Você sempre deve começar um afastamento mínimo de 0,5, né? E sempre que possível manter essa distância D1 aqui igual a D2. Então, pega a sua área, né? Aí você vai pegar o ambiente, faz um espaçamento de 0,5 das janelas, das paredes, obviamente, e faz uma malha nesse interior em quadrados, né? Onde D1 e D2 o mais próximo possível, e faz a medição no centro do quadrado, na altura da posição de trabalho. Bom, aí eu trago um exemplo. Nós efetuamos uma medição onde o comprimento do ambiente a ser medido é 7,31 metros. A largura do ambiente é 6,07. A HM desse ambiente, que é a altura da superfície de trabalho até o peitoral da janela, deu 0,75. Aplicando aqui na fórmula, encontramos um K de 4,42. Isso significa, pela tabela, o K é maior do que 3. Então, eu vou ter que fazer uma medição em 36 pontos. Tá? E aqui eu tenho o instrumento utilizado e tenho aqui as medições, as 36 medições. E o valor médio que eu extraí do ambiente desses 33 pontos foi 430,86 lux, onde foi montada uma malha e medido no centro de cada quadradinho. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês. E foi utilizado para montar essa aula para vocês a norma NBR 15215
de 2005. Obrigado a todos vocês e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica.